E se a maior parte do que a gente chama de viver, na verdade, fosse só existir? Essa é uma ideia bem forte, né? E até um pouco desconfortável. Ela vem de uma fonte teológica e hoje a gente vai mergulhar a fundo na diferença entre essas duas palavras. Vamos nessa? Olha só que frase de impacto. A nossa análise toda parte daí. É o tipo de afirmação que faz a gente parar tudo e pensar: ué, mas qual é a diferença? O que significa de verdade viver, em contraste com simplesmente existir? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Tá, mas de onde é que sai uma ideia tão radical assim? Para a gente entender o peso dessa afirmação, a gente precisa ir na origem dela, que é o ponto de partida para tudo isso. Então, a base para essa ideia é teológica. Segundo o que a fonte aponta, um ato de desobediência lá no começo da história humana não levou a uma morte física imediata, mas sim a uma espécie de morte espiritual, e foi isso que teria nos jogado nesse estado chamado de mera existência. Ok, beleza, mas o que isso quer dizer na prática? O que é estar nesse estado de mera existência? A fonte não deixa essa pergunta no ar, não. Ela dá uma descrição bem clara do que isso representa no nosso dia a dia. O ponto-chave aqui é que a existência é vista como um estado criado, ou seja, algo que está separado da fonte original da vida. A fonte já até usa uma palavra bem forte, infernal. Mas calma, não é no sentido de fogo e enxofre, e sim como uma condição de ser, uma condição de separação. E essa condição não é nada abstrata, né? Ela se manifesta em sentimentos que todo mundo conhece muito bem. Angústia, tristeza, dor, aquele sentimento de vazio, sabe? O argumento da fonte é que todas essas experiências são, na verdade, sintomas dessa desconexão com a verdadeira fonte da vida. E essa pergunta é o ponto de virada da nossa análise. Porque se existe esse estado de mera existência, a lógica diz que tem que haver outra coisa, certo? E sim, segundo a fonte, existe. Essa alternativa para mera existência é o que a fonte chama de vida plena. Agora, vamos entender o que isso significa de verdade. A palavra mais importante aqui é relacional. Diferente da existência, que seria um estado criado, isolado, a vida é descrita como uma conexão, um relacionamento ativo com a própria fonte de tudo que é vivo. E do mesmo jeito que a existência tem seus sinais, a vida plena também tem. E o contraste é gritante. Onde antes a gente via angústia e vazio, agora a gente encontra alegria, paz, contentamento. É uma mudança de paradigma total. Quando a gente coloca os dois lado a lado, a diferença fica cristalina. De um lado, um estado de isolamento, de vazio. Do outro, um estado de conexão, de alegria. A linha que divide os dois, de acordo com a fonte, é a comunhão. É a passagem do eu para o nós. Certo, essa tal de vida plena parece ótima. Mas de onde ela vem? O que compõe essa vida? A próxima parte da análise mergulha exatamente na origem dela. O texto é bem claro aqui. Essa vida não é algo que a gente gera sozinho, por conta própria. É um presente, sabe? Uma participação na própria natureza divina. Algo que se recebe quando a gente se conecta com essa fonte. E a fonte não descreve essa experiência como algo vago. Ela estrutura isso em 3 pilares teológicos, que vêm de uma passagem bíblica: a graça, o amor e a comunhão. Juntos, eles seriam a base dessa vida plena. E a experiência desses 3 pilares levariam a um resultado muito profundo: uma nova consciência de identidade, a percepção de ser a imagem e semelhança de Deus. E segundo a fonte, isso é a vida eterna. Não como algo que vai acontecer um dia, mas como uma realidade que se vive agora. Isso tudo nos leva à grande conclusão, o ponto central que amarra toda essa distinção que a gente viu até agora. E aqui está o coração de toda a ideia. A tese final da fonte é esta: a verdadeira marca da vida, o que a diferencia da existência, é o fato de ela ser doada, de ser compartilhada. Uma vida que é vivida só para si mesma, de forma isolada, bem, não seria vida de verdade. E a gente termina com uma pergunta que fica para reflexão. Levando em conta toda essa distinção, a questão que permanece, segundo essa perspectiva, não é nem o que é a vida, mas sim o que nos impede de experimentar essa vida em sua plenitude.